Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, isso mesmo, vocês já me conhecem. Nós teremos a nossa aula de número 26, né? Vamos ver qual é o nosso objeto do conhecimento. O objeto de conhecimento é estilo e o detalhamento morfologia, verbos, utilização e flexões, certo? Então, vamos à nossa aula. Para a gente começar, então, o nosso conteúdo, né, dos verbos, nós vamos observar um diálogo. Prestem atenção nesse diálogo que vai tratar aí da relevância, né, da importância de se estudar os verbos. Acompanhe. Ei, amigo, você já parou para pensar na importância de estudar verbos? Eu nunca parei para pensar nisso. Por que você acha que é tão importante? Então, os verbos são o motor da nossa comunicação. Eles nos ajudam a expressar ações, estados e relações entre as coisas. Sem eles, nossa linguagem seria muito limitada. Ah, entendo. Então estudar os verbos ajuda com a nossa comunicação? Exatamente. Quando nós entendemos os diferentes tipos de verbos e como usá-los, podemos expressar com mais clareza e precisão. Por exemplo, saber a diferença entre um verbo de ação e um verbo de ligação. Um verbo de ação, por exemplo, correr. Um verbo de ligação, Ian é alto, mais alto do que eu, inclusive. E isso pode fazer toda a diferença na hora de transmitir a nossa mensagem. Muito bem, então vocês viram aí a partir do diálogo, né, de duas personagens, que nós temos que os verbos são importantes, nós precisamos estudar esses verbos, né? Eles são relevantes, né, para a nossa língua, para o nosso falar, para o nosso escrever. Eu trouxe uma fala para vocês desses personagens para a gente verificar como isso realmente é importante, né? O estudo dos verbos é importante. Olha só. Um dos nossos personagens, então, falou o seguinte, né? Bem, os verbos são como o motor da nossa comunicação. Quando eu digo que é o motor, é o quê? Né? Que vai dar vida, né, à nossa comunicação. O motor né, quando você está aí na sua rabeta, na sua moto, não funciona, esse equipamento ele não vai funcionar se o motor não funcionar. E a nossa comunicação é da mesma forma, né? A comunicação, o verbo ele vai ser esse motor, ele que vai fazer com que a nossa comunicação funcione, tá? E esses verbos, eles vão ajudar, eles nos ajudam a expressar ações, estados e relações entre as coisas, né? Além também de expressar os fenômenos da natureza. Então, os verbos, dentro dessa importância na nossa comunicação, eles vão nos ajudar aí a expressar essas ações, o estado, né? E as relações entre as coisas. Sem os verbos, nossa linguagem seria muito o quê? Limitada, né? Então, eu não teria aí como me expressar, né? Como expressar as ações, como ter relações entre as coisas. A nossa linguagem ela seria muito limitada. Ok? Então, essa fala, né, desse personagem, ela ilustra isso, né? O motivo, a importância de nós estudarmos, então, os verbos, ok? Para isso, então, a partir disso, na verdade, né, já que nós vamos falar das ações, né, de expressar ações, estados e relações, nós vamos começar observando as flexões verbais, né? Como esses verbos, eles flexionam. Então, quando eu uso o termo flexão, né, algo que eu posso mover, né? Mexer, né? Flexionar. Então, como é que esses verbos eles se movimentam? Né? Como é que eu movo esses verbos? Então, olha aí, dentre, né, todas as classes gramaticais, a que mais se apresenta passível de flexões é a representada pelos verbos. Então, olha só. Nós temos aí algumas classes gramaticais, né? Os substantivos, os adjetivos, os advérbios, os pronomes e temos os verbos também, né? Então, assim, dentro dessas classes gramaticais, né, entre elas, o verbo é o que mais pode acontecer uma flexão, né? E essas flexões verbais, esses movimentos verbais, esse mover verbal está relacionado, então, a alguns elementos. Nós vamos ver agora, olha só.
O primeiro deles, então, é pessoa, certo? A pessoa do verbo. Quando vocês ouvirem a pessoa do verbo, está se tratando de quê, professor? Olha aí. Indica as 3 pessoas relacionadas ao discurso, tá? Representadas tanto no modo singular quanto no plural. Lembram lá quando a gente fala assim, vamos conjugar os verbos, né? Eu canto, tu cantas, né? Ele canta. Esse eu, esse tu, né? Esse ele ou ela, que nós chamamos também de pronome, vão ser as pessoas do verbo, certo? Serão aí as pessoas desse verbo. Tanto no singular, né? Eu, tu, ele ou ela, quanto no plural, nós, vós, eles ou elas. Então, singular e plural, né? Eu tenho aí as pessoas que vão acompanhar essa conjugação verbal. Então, a pessoa do verbo, toda vez que vocês ouvirem, né, a pessoa do verbo, nós estamos falando dos pronomes. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Tanto faz ser singular quanto plural, ok? Quando nós falamos de número, né? Então, o número ele representa a forma pela qual o verbo se refere a essas pessoas gramaticais, tá? Então, nós, especificamente no número, nós estamos falando de singular e plural, né? Por isso que o próprio termo número faz essa referência aí à quantidade, né? Então, uma pessoa, 2 pessoas. Uma está no singular e a outra está no plural, tá? E aí nós temos um exemplo, uma tabelinha que eu trouxe para vocês, para a gente verificar melhor, então, essa diferença, né, entre singular e plural. Pessoa, então, quando nós estamos falando de pessoa do verbo, nós falamos aqui do nosso pronome, ó. Eu, tu, ele, né? Todos esses 3 aqui estão no singular, tá? Quando eu digo nós, vós, eles, né? Aqui pode ser ela também, tá, gente? Aqui pode ser ela e aqui pode ser elas também. Então, nós, vós, eles ou elas está no plural, tá? Então, é mais de um, né? Quando eu utilizo a seguinte frase, eu gosto de estudar. Olha só, eu gosto de estudar. Uma pessoa, né? Eu estou falando apenas de uma pessoa, eu, tá? Tu andas depressa. Eu estou me referindo a outra pessoa, né? Mas continua sendo apenas uma. Ele é muito gentil. Também está se referindo a uma outra pessoa, apenas uma. Ele é muito gentil. Mas percebam que, né, está aqui no singular, certo? Estou me referindo apenas a uma pessoa, né? Mas observem que o verbo ele vai flexionar. Né? Ele vai se mover. Então, eu gosto de estudar. Tu andas. Ele é muito gentil. Tu andas depressa. Ele é muito gentil. Então, esses verbos eles se flexionam conforme aí o número, né? Singular e plural. Aqui no nosso outro lado da tabelinha, né, a parte do plural. Então, nós chegamos cedo. Tá? Olha o verbo flexionado. Vós estais. E eles estão. Todas essas pessoas, então, aqui, né? Nós, vós e eles estão se referindo ao nosso plural. Tá bom? Então, nós chegamos, vós estais, eles são educados, né? Nós chegamos cedo, vós estais com pressa e eles são educados. Tá bom, gente? Então, essa é a diferença aí entre o singular e o plural e os pronomes que fazem relação também, né? As pessoas do verbo. Então, por meio, né, desse exemplo que eu mostrei para vocês agora, fica mais fácil de nós entendermos, né, o que é o singular, o que é o plural. E aí nós evidenciamos, né, por meio desses exemplos, a gente evidencia e constata também que o processo verbal se encontra devidamente flexionado, tendo em vista as pessoas do discurso, tá? Que aí eu já torno a falar para vocês, as pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós e eles. Certo?
Então, entendida essa parte de pessoa e de número, nós vamos ver, então, mais uma forma de flexão desse verbo, que é o tempo. Olha só. O tempo relaciona-se ao momento expresso pela ação verbal. Tá? Então, o tempo ele vai se relacionar aí, né, ao momento em que eu me expresso, né, que eu utilizo esse verbo, que acontece a ação verbal, denotando a ideia de um processo, ora concluído, né, em fase de conclusão, ou que ainda está por concluir. Então, esse verbo, né, ele pode já ter sido concluído, né, a ação aí desse verbo pode ter sido concluído, ele pode estar em fase de conclusão ou, né, ainda estar por concluir, certo? E aí essas formas são representadas pelo tempo presente, pelo pretérito ou passado, né, como a gente costuma utilizar, e o futuro, né? Então ele está concluído. Eu estar em fase de conclusão e ele está para concluir. Nós temos então o tempo presente, pretérito e futuro, ou presente, passado e futuro, né? Como vocês acharem melhor aí de falar, mas o termo mais correto a gente usa o pretérito, né? Que se refere ao passado, certo? Então, tempo verbal é isso. Já vimos lá então pessoa, né? Pessoa do verbo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Número do verbo singular e plural. E tempo verbal, presente, pretérito e futuro. Certo? Nós vamos ver então agora algo um pouquinho mais complexo, por isso prestem bastante atenção, tá? Mas com esses conceitos que nós acabamos de trabalhar com vocês e com os conceitos que vocês já têm, né, sobre verbo, sobre conjugação, nós vamos ver então as vozes verbais, né? O verbo ele tem uma voz, né? Sempre daquela pessoa que está falando ali na oração. Então a voz verbal caracteriza a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito, tá? Então a voz verbal ela vai ter a sua ação expressa, né, pelo verbo com relação ao sujeito da oração. E aí nós temos uma classificação para essa voz também, tá? Vamos ver então como fica aí a classificação dessa voz, tá? Primeira voz é a voz ativa, tá? O sujeito é o agente da ação verbal, tá? Então, o sujeito é o agente da ação verbal. Agente é o quê, gente? Olha só, né? O agente é quando é aquela pessoa que está praticando a ação, né? A gente costuma muito, inclusive, eu acabei de repetir para vocês, de falar para vocês, né? A gente trocar o nós pelo agente, né? Mas nesse caso aqui, o agente é aquele que realmente está praticando a ação. Então, o sujeito é o agente da ação verbal, aquele que vai praticar a ação verbal. Quando isso, professor? Na voz ativa, tá? Então, o próprio nome, ó, ativa, tá dizendo que vai ser algo ativo, né? Algo que vai comandar essa ação. Então, o sujeito na voz ativa é o agente da ação verbal. É ele que vai comandar, é ele que vai dar as cartas ali da nossa ação verbal, tá? Então, quando eu digo assim, os professores aplicaram as provas. Primeira coisa, eu tenho que identificar o verbo, certo? Eu tenho que identificar o verbo. Os professores aplicaram as provas. Qual é o verbo da nossa oração? Aplicaram, certo? Quem é o sujeito? Como é que eu descubro quem é o sujeito? Eu pergunto, então, aqui para o meu verbo. Quem aplicaram as provas? Os professores, certo? Logo, os professores vai ser, nesse caso aqui, vai ser o sujeito da minha oração, tá? Então, quem aplicaram as provas? Os professores. Nesse caso, os professores estão sendo o agente da ação verbal, tá? Porque foram eles que aplicaram as provas. Então, logo, eu vou ter o quê? Uma voz ativa, né? Aqui, uma voz ativa. Os professores aplicaram as provas, os professores exercendo, então, essa função de agente da ação verbal. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo.
Bia tomou o café da manhã logo cedo, né? Bia tomou o café da manhã logo cedo. Qual é, então, o verbo da nossa oração? Bia tomou o café de manhã logo cedo, o café da manhã logo cedo, tomou, né? Está indicando uma ação. O verbo, ele indica uma ação, né? Como eu falei para vocês no início. Uma ação, né? Um estado, uma relação entre as coisas ou o próprio fenômeno da natureza. Então, Bia tomou o café da manhã logo cedo, o verbo é tomou, ok? Quem tomou o café de manhã logo cedo? Bia, certo? Então, a Bia tomou o café de manhã logo cedo. Logo, Bia será o sujeito, né, da nossa oração. A Bia, ela vai ser o sujeito da nossa oração, tá? E aí, nesse caso, também vai ser o sujeito que está sendo o agente da ação verbal. Eu tenho, então, uma voz ativa, tá? Continuando, aspiramos a casa toda, tá? Aspiramos a casa toda. Qual é o verbo, então, da nossa oração? Aspiramos, tá? Quem aspiramos a casa toda? Nós, né? Só que esse sujeito aqui, ele está implícito. Nós. Nós aspiramos a casa toda. Então, o sujeito ele vai estar implícito. E ainda assim, ele vai estar como agente dessa ação verbal, tá? E aí nós temos também uma voz ativa. Já fiz o trabalho. Qual é o verbo da nossa oração? Fiz. Né? Quem já fez o trabalho? Eu. Esse sujeito ele também vai estar implícito, certo? Então, eu... Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Eu já fiz o trabalho, né? Também vou estar o eu aqui vai ser o agente dessa ação verbal enquanto sujeito e eu tenho então uma voz ativa, né? Esse verbo aqui, todos esses verbos, ó, fiz, aspiramos, tomou e aplicaram estão na voz ativa, ok? Vamos ver então agora a voz passiva, né? O próprio nome já diz também, não é ativo, então não vai exercer a função. Vai ser uma pessoa que vai receber, né? No caso, uma pessoa que vai receber. A voz passiva, então, o próprio nome já diz, né? É de passividade. Então vai receber, né? Vai sofrer a ação, diferente da voz ativa, que é que vai ser o agente, né? Ali o verbo vai ser nós vamos ter o sujeito como agente naquela ação verbal. Nesse caso, o sujeito ele sofre, tá? A ação expressa por quem? Pelo nosso verbo. Na voz ativa, eu tenho o sujeito como agente. Nesse caso, não. Na voz passiva, ele vai sofrer, tá? A ação expressa pelo verbo. O sujeito vai sofrer a ação expressa pelo verbo. Então, quando eu digo assim, as provas foram aplicadas pelos professores, né? Qual é o verbo? Foram. As provas foram aplicadas pelos professores. Quem é o sujeito, né? As provas. Então, vejam que o sujeito está sofrendo a ação, né? As provas foram aplicadas pelos professores. Então, nesse caso aqui, tá? Eu tenho uma voz passiva, tá? A vítima foi vista ontem à noite. Então, foi é o verbo. Quem foi vista ontem à noite? A vítima, tá? Então, sujeito, a vítima, ela foi vista. Então, ela está sofrendo a ação expressa pelo verbo. Que no caso, a vítima aqui é o nosso sujeito. Então, nós temos uma voz passiva, né? Uma voz passiva. Aumentou-se a vigilância desde ontem, né? Então, aumentou o verbo. Quem aumentou, né, no caso aqui? O que foi aumentado? A vigilância desde ontem. Então, a vigilância enquanto sujeito sofre a ação do verbo, né? A ação expressa pelo verbo, logo vai ser uma voz passiva, tá? E aqui ainda como exemplo de voz passiva, os pais foram chamados pela diretora.
Qual é o verbo? Foram, né? Quem foram chamados pela diretora? Os pais. Logo, os pais serão o sujeito. Os pais serão o sujeito, né? Sujeito que está sofrendo a ação. Os pais foram chamados pela diretora. Nesse caso, nós temos uma voz passiva. Ok? Então, na voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. A voz reflexiva, né? Temos a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito, de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo, ele pratica, observem, ele pratica e recebe a ação verbal. Como se fosse ali, então, né, tanto a voz ativa e passiva trabalhando juntos, tá? De forma simultânea. No caso, ele pratica e recebe a ação verbal. O garoto feriu-se com o instrumento, ó. Feriu-se o verbo. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele pratica, né, o garoto, que é o sujeito da nossa oração, ele pratica a ação, ele também recebe, né, essa ação. Ó. O garoto feriu-se com o instrumento. Próximo exemplo. A velhinha sempre se penteia antes de sair. Nosso verbo aqui, ó, quem se penteia? A velhinha, é o sujeito, né? Então, a velhinha, enquanto sujeito, né, quando ela se penteia, ao mesmo tempo ela está praticando a ação de se pentear e recebendo a ação também, né, de se pentear. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Eu me cortei. Nosso verbo, né? Quem sofreu a ação no caso aqui? Também o eu, né? Então, eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Ao mesmo tempo que esse eu, ele pratica a ação, ele também recebe a ação. E por último, o atleta feriu-se na quadra, né? Mais um exemplo com o verbo feriu-se. Quem feriu-se? O atleta é o nosso sujeito. Então, ele vai praticar a ação, né? De se machucar ali e também receber a ação verbal. Certo, pessoal? E ainda nós temos depois a voz reflexiva recíproca, né? O que seria isso, professor? Então, representa aí uma ação mútua entre os elementos expressos pelo sujeito, tá? Ela vai ser, aí vai seguir a mesma linha de raciocínio da voz reflexiva, tá? Só que ela vai ser recíproca, ou seja, né, vai ter algo em troca ali, né? Vai receber algo em troca. Por isso que diz, ó, representa uma ação mútua, tá? Entre os elementos expressos pelo sujeito. Então vamos ver agora, ó. Os formandos cumprimentaram-se respeitosamente. Então vejam, verbo cumprimentaram-se, né? O sujeito, os formandos, né? Porque quem cumprimentaram-se? Os formandos. Né? E aí, ao mesmo tempo, eles vão ter, no caso aqui, os formandos tiveram uma ação mútua, né? Cumprimentaram-se, como se estivessem cumprimentaram-se todos ali ao mesmo tempo. Então, isso vai ser uma voz reflexiva recíproca. Eu, meus irmãos e meus primos, damo-nos bastante bem, né? Então, toda essa parte aqui é o nosso sujeito, certo? E aqui eu tenho o verbo. Então, damo-nos, né? Todos juntos, né? Todos ao mesmo tempo. Eles se dão muito bem, né? Eu, meus primos, meus irmãos e meus primos. Próximo exemplo. Aqui os dias passam-se com muitas novidades. O verbo, né? Passam-se. O sujeito, dias, né? Os dias. Então, aqui os dias passam-se com muitas novidades. Então, os dias que vão passando ali, né? Com muitas novidades. E acontece, então, ao mesmo tempo que eles vão passando, né? Acontecem as novidades. Então, tem também aí uma relação mútua. E Sofia e Lucas amam-se. Nosso verbo, nosso sujeito, Sofia e Lucas. Todos dois, então, amam-se. Os dois amam-se. Então, tem aí uma troca, né? Tem uma relação mútua por isso. Então, é uma voz reflexiva recíproca, né? Que há uma reciprocidade. Certo, pessoal? Entendido? Então, agora nós vamos ver juntos, né? Nós vamos identificar as vozes verbais nessas orações, nessas 5 orações que eu trouxe
para vocês, tá bom? A primeira, então, as crianças pintaram toda a parede com canetinha. Qual seria, então, a nossa voz verbal expressa aqui? Né? Tô ouvindo daqui vocês responderem. É isso mesmo, voz ativa, né? Que nesse caso o sujeito, a gente aqui da nossa oração é as crianças. Então, as crianças, sujeito, né? Nós temos o sujeito, pintaram, né? Aqui é o nosso verbo. Então, as crianças pintaram, elas estão praticando a ação. O sujeito está praticando. Então, logo, eu tenho uma voz ativa, tá bom? Na letra B, toda a sala foi renovada. Toda a sala foi renovada. Qual é o verbo, então, da nossa oração, né? Foi, certo? E o sujeito, toda a sala foi renovada. Quem foi renovada? A sala, né? Toda a sala. Então, toda a sala, sujeito, tá? Nesse caso aqui, a voz verbal será uma voz passiva, que aí é formada pelo sujeito paciente, que é sala, né? Mais um verbo auxiliar, que foi, e o verbo principal, que está conjugado no particípio, que é renovada. Por isso, vai ser uma voz passiva, né? No caso, o nosso sujeito que recebeu a ação. A sala foi renovada, né? Então, o nosso sujeito recebe essa ação, logo é uma voz passiva, ok? Uma voz passiva. Na letra C, usou-se 3 tons diferentes na sala, tá? Usou-se 3 tons diferentes na sala. O verbo usou-se, né? Tá aqui bonitinho. E aí, nesse caso, nós temos uma voz passiva também formada por verbo conjugado na terceira pessoa do singular, né? Que é usou, mas aí a partícula se que vai aparecer. Esse se ele vai fazer toda a diferença quando mais lá na frente a gente for estudar detalhadamente, né? Essas vozes verbais, vocês vão perceber, tá bom? Mas nesse caso aqui ela vai ser também uma voz passiva, tá bom? Pintam como ninguém, tá? Então, pintam como ninguém. Pintam, então, é o nosso verbo, certo? Nós temos um sujeito também, né? Um sujeito oculto, sujeito implícito, que diz eles, né? Que refere-se a eles. Então, eles pintam como ninguém. Eles, então, é o nosso sujeito. E aqui a nossa voz é a voz ativa, né? Que o sujeito oculto, enquanto eles, pratica a ação, ó, pintam como ninguém. Eles pintam como ninguém. Então, o sujeito está praticando essa ação, né? É o nosso agente aí que está exercendo a ação. Logo, nós temos uma voz ativa, certo? E por último, isto foi feito por eles, né? Por eles. Isto foi feito por eles. O nosso verbo foi, tá? E aí, nesse caso, nós temos também uma voz passiva, né? Que é formada pelo sujeito paciente isto, mais um verbo, né? Que foi, mais um verbo principal, que é o nosso feito. E aí nós temos também esse agente, né? Sofrendo, no caso, então, a ação do verbo. E aí nós temos uma voz passiva. Certo? Então essa fica a nossa classificação aqui das nossas orações que eu trouxe para vocês, para a gente exercitar um pouquinho também as nossas vozes verbais, tá bom? Então perceberam aí que nós tratamos um pouco mais dessas, né, das nossas vozes verbais, porque realmente é um assunto um pouco mais complexo, né? A gente precisa de um pouco mais de leitura, de conhecimento para fazer a identificação dessas vozes verbais, mas é um assunto bem importante, né, que é preciso que vocês conheçam ainda aqui no ensino fundamental, para que mais lá na frente, quando chegar no ensino médio, e que vocês se deparem com outros elementos, com outras classificações ainda, né, que compõem essas vozes verbais, vocês já estejam craque, né? Saibam então pelo menos o básico, certo, pessoal? Muito obrigado, né, pela participação de vocês, por me acompanharem aqui. Eu vou ficando, né, neste momento e volto numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.